Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já agradeço você por estar aqui e já vamos fazer aquele merchanzinho rapidão, que é lá dos nossos amigos, dos nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, mano, não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões, dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Tem o nosso cupom OpinaTribo e eu estou colocando aí, ó, fixado nos comentários, um link para o bolão da Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada, que esse final de ano vai pagar mais de mais de meio bilhão de reais, e você tem a oportunidade de utilizar a plataforma da Tribo para melhorar as suas chances de ganhar. E por que você vai melhorar, mano, suas chances de ganhar? Porque ela tem uma inteligência artificial que vai correlacionar os números mais sorteados de toda a história do sorteio. E aí ela vai montar para você essas matrizes com a inteligência artificial. Então, quem sabe não pode ser a hora de se tornar milionário, né? Vamos fazer a fezinha lá na Tribo da Sorte e você pode utilizar o nosso cupom e ajudar também a nossa iniciativa aí. Agradeço de coração a todo mundo que tem utilizado o cupom, bastante gente acessando lá, principalmente o da Mega Sena da Virada, muita gente acessando o link lá e fazendo a fezinha e colocando o nosso cupom. Então, obrigado mesmo, ó, a todo mundo aí. Valeu demais. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre alguns assuntos. E assim, ontem, no final da noite, a gente teve aí a contratação do La Cruz lá pelo Flamengo. E eu fiz um vídeo falando que sempre quando você tem uma grande movimentação assim de um clube, trazendo um grande jogador, você acaba gerando um efeito sobre os seus adversários e o futebol e o contexto como um todo. E coincidência ou não, ontem muitas mídias palestrinas acabaram cobrando e começaram a cobrar a Leila por mais movimentações. Principalmente porque o Palmeiras, inicialmente no começo da semana passada, mostra que vai realmente movimentar as coisas, mostra que vai investir, mostra que vai ser uma temporada de 2024 com um elenco mais novo, mais oxigenado. Já trouxe o Aníbal Moreno, uma excelente contratação. Só que aí, isso foi perdendo a força. Lembra que teve a questão do Cauli, o Bahia exigiu a multa rescisória, depois o Palmeiras falou que mesmo assim não iria desistir do jogador, porém, aparentemente desistiu. E o Palmeiras fez algumas movimentações, como uma renovação de 1 ano com o Marcos Rocha, e agora está fazendo uma renovação contratual de 2 anos com o Mike. E querendo ou não, a permanência desse elenco e a não renovação dele acaba deixando alguns torcedores palmeirenses um pouco incomodados, vamos dizer assim. E eu entendo esse incômodo. Para mim fica muito claro que o Palmeiras precisa de uma oxigenação. Fica muito claro que nesse ano, se nós pegarmos a pontuação final do campeão brasileiro, ela foi 10 pontos menor do que do ano passado, que foi também do Palmeiras. Ou seja, isso mostra um desnível técnico que aconteceu em relação ao ano passado para essa temporada. A manutenção de certos jogadores, a manutenção técnica, ela é muito benéfica. Só que em certo momento, principalmente para jogadores, ela pode gerar o efeito contrário. Ela pode gerar o efeito ali de uma maior, talvez, acomodação, a maior percepção por parte dos times adversários de que o esquema tático do time é aquele, não trazendo novas formações, não trazendo novos arranjos. Ela pode fazer com que o Abel fique encurralado a sempre continuar com as mesmas estratégias, como o Abel tem feito. O Abel, por mais que se reinventa, ele tem mantido ali a base do time, a estrutura, a espinha dorsal do time muito parecida ao longo dessas temporadas. E dobra uma lateral, coloca 3 zagueiros, alguns torcedores não gostam, outros concordam que isso tem que ser feito em virtude da não reformulação desse elenco. E o Palmeiras continuar, mais uma vez, renovando com jogadores, o que na minha visão não é um problema renovar com jogadores, mas o maior problema é você não trazer peças novas, para você acrescentar, porque você não traz um concorrente para aquela posição quando você renova com ele. Então aquele cara, ele tende a se acomodar mais e tende a mostrar para os adversários que essas movimentações não estão acontecendo. E outra coisa também que incomoda a torcida do Palmeiras é que o Palmeiras vai para o 6º ano consecutivo sem um reajuste de patrocínio. Tudo indica que a quantidade de patrocínio exclusivo da Crefisa e FAM vai ser o mesmo valor
que foi há 6 anos atrás e que vem sendo todos esses anos. E isso também acaba incomodando, porque fala assim, poxa, há 6 anos nós temos uma exclusividade, mas até agora os reajustes eles não acontecem. Eles simplesmente não acontecem. E aí você lembra que a presidente do clube, ela também é dona das empresas que o patrocinam. Enquanto está ganhando, tudo bem. Está tendo títulos, uma média de 3 títulos por ano, ok. Mas e no momento que o Palmeiras começar talvez não trazer mais o mesmo resultado? Nessa temporada, ficamos fora de Copa do Brasil, ficamos fora de Libertadores e quase que não vencemos o Campeonato Brasileiro. É que o Botafogo, assim, né, ó, foi uma mãe para todo mundo e falou, ó, estamos entregando o título. E aí o Palmeiras conseguiu, com todo o mérito, claro, de Abel Ferreira e seus jogadores, encontrar alicerce e fôlego para chegar e se tornar campeão. Isso aliviou a derrota para a Copa do Brasil, aliviou a desclassificação da Libertadores. Agora, se isso não tivesse ocorrido, você pensa, esse fim de ano já seria um ano ali que iria incomodar grande parte dos torcedores. Então, querendo ou não, eu acho que o Palmeiras precisa sim rever os valores de patrocínio, melhorar isso, afinal existe uma exclusividade. Acredito que o Palmeiras seja o único clube no Brasil de Série A que tem patrocinador exclusivo. Eu acredito que esse é o Palmeiras. E cara, 6º ano consecutivo sem nenhum reajuste? Para onde que tá indo? Todo o investimento que está acontecendo e todas as vendas que estão movimentando. Ah, Neto, mas tem as crias da base. Não tem problema, as crias da base vão reoxigenar o nosso elenco. Mas as crias da base estão sendo vendidas cada vez mais cedo. Isso não é um erro, tá certo? O Palmeiras fazer essa base sólida e vender. Isso vai melhorar o nosso fluxo de caixa. Para quê? Para contratações de jogadores expressivos e prontos para chegar e deixar o nosso elenco mais competitivo. Eu não acredito que o Abel Ferreira ficou para a temporada de 2024 simplesmente assim, de graça. Eu acredito que com certeza ele vai exigir novas movimentações. Ah, Cauli, tá, mas o Cauli não deu certo, mas existem uma série de outros jogadores. Agora, existem nomes que o Palmeiras lança ao mercado de que vai atrás que realmente não me empolgam. Não me empolgam. É estranho. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de toda essa situação. E é o seguinte, estou com uma matéria aqui, ó, do jornal O Dia, uma matéria atualizada. O Scarpa, cara, tem uma novela aí acontecendo em relação ao Scarpa. Por quê? Porque o Scarpa ele não queria sair da Europa. Só que ele já começa a enxergar e entender que dentro da Europa ele talvez já não tenha mais um espaço tão grande assim. Uma porque ele já está passando dos 30 anos. E aí, consequentemente, o mercado dele começa a se tornar mais restrito. Ele começa a ter que jogar em ligas aí de clubes desconhecidos ou às vezes até esquentar banco nesses clubes. Sinceramente, eu acho que por mais que ele queira ter uma experiência pessoal fora do Brasil, ele pode voltar, encerrar a carreira dele por 2 ou 3 temporadas e depois, cara, ele vai morar onde ele quiser. Se ele quiser morar no Japão, se ele quiser morar na Tailândia, se ele quiser morar no Havaí, ele vai para onde ele quiser, ele vai ter a experiência que ele quiser. Analisar as propostas que chegam para ele. Atlético Mineiro desistiu da proposta, tudo indica que o Internacional também está declinando dessa proposta e o Scarpa está dando sinal verde para o Flamengo continuar essas negociações. Olha só, nos últimos dias o Flamengo iniciou conversas com Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras vendido ao Nottingham Forest e hoje emprestado ao Olympiacos da Grécia. O jogador de 29 anos a princípio relutava em voltar para o Brasil e sua esposa ansiava permanecer por mais um tempo na Europa. Entretanto, a proposta profissional apresentada pelo Flamengo em conversas preliminares junto ao staff do jogador o convenceram e convenceram sua família que o melhor para ele seria o retorno ao Brasil para jogar no Flamengo. Atlético Mineiro e Internacional tentaram a contratação do jogador, mas o atleta recusou os modelos de projetos de carreira criados pelos clubes. Dirigentes do Nottingham Forest, que também são donos do Olympiacos, querem a saída do jogador para liberarem espaço na folha de pagamento devido ao fair play financeiro existente na Europa. Scarpa não agradou e já percebeu que não terá mais espaços nas equipes para a próxima temporada. Então vamos lá, mano, vamos pensar de uma maneira muito racional e de uma maneira até fria. Cara, você é louco. Se ele realmente tiver com uma proposta na mesa, com um plano de carreira
para o Flamengo, para voltar no Brasil e Flamengo, pô, De La Cruz chegando, negociação com o Léo Ortiz, comando técnico, tá com um comando técnico bacana ali com o Tite, tem já um time e uma estrutura muito boa. Matias Vinha pode aparecer aí mais pra frente. Mano, não existem motivos para o Scarpa continuar no Olympiacos. É igual eu falei pra vocês, volta pro Brasil, faz um contratinho ali ó, com o Flamengo de 2, 3 anos, encerra a carreira e depois vai viver, meu amigo, onde você quiser. Onde você quiser. Mas aqui no Brasil, ele tem muito mais exposição. Ele tem muito mais marketing, muito mais propaganda, muito mais visibilidade dentro do futebol brasileiro. Ele vai querer continuar sendo um jogadorzinho pequenininho em um time na Grécia, né? Nem era lá que ele queria. Ele queria uma experiência na Inglaterra, ele não queria uma experiência na Grécia. Ele vai continuar jogando num time ali, onde ele não tem muita visibilidade? Onde ele vai ficar escondido? Onde ele está no banco de reservas? Para ele, é óbvio e muito claro que a proposta, seja do Flamengo, seja do Atlético Mineiro, é muito melhor, é muito mais vantajosa. E se realmente o Flamengo encaixou uma proposta com um plano de carreira para o jogador, vocês concordam comigo que é muito mais favorável esse retorno? Pensando assim racionalmente como um profissional, olhando de forma, né, sendo ali do ponto de vista de um jogador de futebol, é óbvio que é muito melhor ele ter esse retorno dessa maneira. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. Tamo junto, valeu, falou, até mais.